Bem-vindos a mais uma edição deste programa. Hoje, 16 de junho, comemora-se o Dia Mundial da Tartaruga Marinha. Para celebrar esta data tão importante no mundo e particularmente em São Tomé e Príncipe, tendo em conta que o país acolhe espécies de tartarugas marinhas que não são vistas no outro mundo, senão em São Tomé e Príncipe, o programa Tatô organizou um concurso de dança entre 6 escolas das comunidades costeiras, alvo onde a organização atua em 4 distritos do país, sendo os 3 grandes vencedores que serão apresentados neste programa num vídeo que iremos transmitir. O concurso teve como objetivo a confecção de trajes temáticos relacionados com as tartarugas marinhas e a criação de uma coreografia para a música Mina di Telano, que foi a música lançada na temporada 2021-2022. Para falar-nos sobre este dia, sobre este concurso e outras questões atinentes ao programa Tatô e os seus vencedores, temos aqui nos estúdios hoje Antunes Espina, biólogo e assistente de coordenação do programa Tatô, e Venceslau Soares, assistente de campo do programa Tatô. Cumprimento os dois. Sim. Boa tarde, bem-vindos a este programa. Ok, muito boa tarde. Eu começaria por Antunes. Como sabe, o dia... hoje é o Dia Mundial da Tartaruga. Poderíamos situar-nos porque que se comemora esta data? Isto acontece porque é um dia que foi escolhido para assim nós refletirmos sobre a conservação e também sobre a importância destas espécies. E escolheu-se do dia 16 de junho porque foi o dia em que o biólogo americano Dr. Arthur Carr nasceu. E ele foi um pioneiro sobre as pesquisas, nesse caso sobre as migrações das tartarugas marinhas. Por causa disso, escolheu-se esse dia. E visto que essas espécies elas estão ameaçadas de extinção, visto que elas são animais de extrema importância para o nosso mar, é importante nós protegermos para que elas possam reproduzir, garantir assim a continuidade dessas espécies e também a continuidade das cadeias alimentares que elas fazem parte. Então, nesse dia, nós podemos refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, o que é que nós fazemos que podemos melhorar, de forma assim a ajudar na conservação. Por exemplo, falamos da extração ilegal da areia, que causa um grande impacto, jogar lixo no lugar errado, por exemplo, no chão. Então, nós devemos pensar no que nós fazemos e assim procurar melhorar as nossas ações, mesmo que não estamos a praticar aquela proteção de forma direta, mas através dessas ações contribuímos assim para a proteção dessas importantes espécies. Agora, portanto, ia-me dirigir a Venceslau. Venceslau, São Tomé e Príncipe é rico na povoação de tartarugas marinhas, sendo que o país acolhe 7 espécies de tartarugas marinhas. Ok, muito bem. Em relação às tartarugas marinhas, São Tomé e Príncipe é um país muito rico. Isto porque no mundo todo existe 7 espécies de tartarugas marinhas. E o nosso país acolhe 5 dessas espécies. Exatamente, 5, claro. Portanto, espécies, quer dizer, sendo que é um país importante o facto de acolher as 5 espécies. Sim, e também, visto que o São Tomé e Príncipe é o segundo país menor da África, mas mesmo assim acolhe toda essa quantidade de tartarugas marinhas. Mas a que se deve isso? O facto de ser menor e acolher logo 5 das 7 espécies existentes a nível mundial? Sim, sim. Bom, isso é devido ao ecossistema marinho que nós temos, facilita bastante na sua alimentação. Também as nossas praias têm uma boa qualidade de areia, que implica a sua desova em grande quantidade, por isso há uma grande quantidade dessas espécies. O facto de haver agora a extração abusiva de areia e algumas praias tinham muitas areias, hoje escasseiam, isso não diminui o ato de desovar das tartarugas? Sim, sim.
Bom, diminui bastante, mas pronto, nós estamos a lutar contra isso. Creio que para o futuro isso vai melhorar. Tinha dito que São Tomé e Príncipe colhe 5 espécies das tartarugas marinhas. Eu vou citar que são sadas, mão branca, ambulância, tatu e a cabeça grande. Bom, dessas 5 espécies, apenas 4 delas é que vêm para a nossa praia para desovar. Dessas 4 que vêm à nossa praia desovar, e uma só faz a alimentação na nossa costa. E isso é muito importante, porque a população pode achar que esse trabalho não tem assim grande relevância. Mas porquê que apenas, portanto, das 5, só uma é que vem desovar? Não. Há alguma explicação técnica para isto? Das 5, 4 vêm desovar. Exatamente, porque é Exato. que só 4 é que vêm desovar? E posso dizer que uma que não desova, ela só faz a nossa costa como a zona de alimentação. Ela só alimenta aqui e depois vai para outra costa fazer a sua desova. Para acrescentar, isso tem a ver muito com o local onde elas nascem. Porque as tartarugas têm o hábito de virem desovar no local, na área ou no país onde nasceram. Infelizmente, nós não temos cá tartarugas de cabeça grande que nasceram em São Tomé. Por isso, elas usam só o nosso mar como uma zona de alimentação e desenvolvimento. E visto que, por exemplo, uma boa parte nasceu em Cabo Verde, elas, na época de reprodução, voltam para Cabo Verde para desovar. Quer dizer que as tartarugas têm uma inteligência tão importante, sabem exatamente onde é que devem estar. Exato. E como é que... Exatamente. Bem, porquê quão é importante proteger as tartarugas? Porque é uma questão que as pessoas levantam cotidianamente. Vocês podem explicar? Sim, sim. Como o meu colega acabou de dizer, nós somos um país pequeno, mas temos uma grande abundância, falando de geral, de riqueza natural. E ainda mais por termos 5 dessas espécies no mar e 4 na praia. Infelizmente, devido à captura excessiva e a outras ameaças, elas estão em via de extinção, correm risco de desaparecer. Então, para nós não perdermos esse tesouro, nós temos que proteger. E ainda outra razão é que elas têm uma grande importância ecológica. Ou seja, um exemplo que ajuda as pessoas a entenderem é que, pensando que o nosso mar é um jardim e as tartarugas são os jardineiros. Então, nós sabemos que se temos um jardim e não cuidamos, se não tem lá um jardineiro para ir cuidar das plantas, regar, tirar o capim, nosso jardim vai ficar feio. Mas com as tartarugas no mar, elas vão ajudar a controlar espécies. Por exemplo, a tartaruga sada, ela come muita esponja. E calha que a esponja é um animal que se desenvolve muito rápido. E numa rocha, para essa rocha ser uma rocha boa, por exemplo, como os pescadores dizem, para pesca, tem que haver muita diversidade de seres para atrair assim os peixes para aquela rocha, para ter um corral assim saudável. Então, a esponja, por crescer demais, ela vai ocupar espaço naquela rocha. Infelizmente, por ocupar tanto espaço, não vai dar lugar a outras espécies para viverem lá. E assim não vão vir muitos peixes para aquela área. Mas quando a tartaruga sada, ela come as esponjas, ela abre o espaço, deixa o espaço livre, outras espécies, algas, outros corais, vão colonizar aquela rocha e com o tempo vão vir peixes pequenos para comer aqueles seres e vão vir depois peixes grandes para comer aqueles peixes pequenos que depois aí os pescadores aproveitam para pescar. Para a captura, pois. Exatamente, depois nós aproveitamos. Um outro exemplo é a tartaruga ambulância, ela também come muita água-viva, a comunidade chama mãe d'água, água-mão. Infelizmente, a mãe d'água come ovos de peixe, que os peixes colocam, e também comem o fitoplâncton. O fitoplâncton é um conjunto de seres muito minúsculos que os peixes bebês, quando nascem, utilizam para a sua alimentação. É como se fosse o aleitamento materno. Infelizmente, se não houver um controle, por exemplo, da água-viva, elas vão aumentar em muita quantidade e vão, assim, comer os ovos de peixe e comer o fitoplâncton. E isso vai causar um grande problema à quantidade de peixe. Mas, visto que existe, assim, a tartaruga ambulância, o que ela faz? Ela vai comer a mãe d'água de forma a controlar a quantidade e, assim, vai ter ovos de peixe para poder incluir novos peixes e também vai ter o fitoplâncton para eles poderem se alimentar. Há vários exemplos, mas também, infelizmente, nós temos ameaças. Em São Tomé,
Agora já não existe tanto, mas sabemos que era fácil encontrar carne de tartaruga, ovos de tartaruga à venda no nosso mercado. Assim como o Maximino acabou de dizer, o Sr. Maximino acabou de mencionar, nós temos a extração abusiva da areia de forma ilegal. Nós temos também a existência de muitos animais nas praias, como cães, porcos. Muitos têm dono, mas só que o dono não se responsabiliza por eles. Eles vão assim à praia para poder se alimentar. Se encontram um ninho, vão destruir aquele ninho, comer todos os ovos. Se encontra uma tartaruga, já houve vários casos de cães, são matilhas, que ajuntam sobre uma tartaruga e ela acaba por morrer. Nós também temos o lixo, que infelizmente é muito nas nossas praias, impedem assim os bebês de chegar ao mar. Então, devido a todas essas situações, a sua importância ecológica, o tesouro que nós temos, as ameaças, nós temos que proteger essas espécies. E há toda a necessidade de se proteger a espécie, limpando as praias, tentando combater os chamados cães errantes, não é? Sim, sim. Que pululam pelo nosso país. De facto, são ações que o programa Totô tem vindo a realizar justamente para preservar as tartarugas marinhas. Portanto, a pergunta que eu coloco agora a Venceslau. Sim, sim. São muitas atividades que nós realizamos, mas vou citar as mais importantes. Realizamos a monitorização das tartarugas na praia e no mar. Na praia, trabalhamos de forma a proteger diretamente as tartarugas e os seus bebês e os seus ovos. Recolhemos também dados muito importantes sobre elas. No mar, também recolhemos dados dos machos e dos juvenis que não vêm à praia. Nunca os machos juvenis vêm à praia. Portanto, nós fazemos um trabalho também de monitorização no mar, em que nós escolhemos assim, algumas informações sobre elas e ficamos a saber também como é a sua forma de alimentação e no seu lugar de descanso. Também realizamos diversas formações e capacitação dos agentes de polícias nacionais, dos nossos agentes também que fazem a colaboração conosco e também de alguns turistas, guias turistas, nós damos as formações a eles. Também realizamos diversas atividades de sensibilização nas escolas e nas comunidades. Nas comunidades, nós fazemos apresentações de teatro, palestras, a fixação de cartazes informativos, libertações de filhotes a livre acesso, entre outras atividades. Nas escolas, nós organizamos visita de estudo ao Museu do Mar, Pesca Artesanal, em Moro Peixe. Também nós fazemos entregas de boletins educativos, apresentamos também peças teatrais e também, como nós vamos apresentar hoje, fazemos atividades como concurso de danças que foi feito nesta temporada. Realmente são várias atividades que nós realizamos. Falamos inicialmente do concurso realizados em algumas escolas do país, sobretudo nos distritos da ilha de São Tomé. Em que consiste este concurso? Este concurso consiste na apresentação, ou seja, a escola selecionou alguns alunos da terceira classe e esses alunos, com a orientação de um professor, criaram assim uma coreografia e também criaram um traje através de materiais reciclados que representam assim as tartarugas marinhas, o ambiente marinho e depois tinham como base a música mais nova que nós temos, que é Mina de Telanon. Iriam usar essa música como base e fazer assim uma apresentação. Nós já tínhamos pensado em realizar essa atividade já há um tempo, mas infelizmente por causa do Covid nós não pudemos. E nesta temporada nós aproveitamos este dia, e calha que também é o dia da criança africana, para assim apresentar esse concurso. Nós fomos às escolas, conversamos com os diretores, propomos assim o concurso, eles aceitaram, dispuseram a participar e assim tiveram o tempo para se prepararem. Assim nós fomos às escolas, filmamos cada uma das apresentações
e depois selecionamos as três vencedoras. É um concurso que tem mais objetivos, não é só dança, pretende também engajar as pessoas, nesse caso as escolas, os professores, os alunos, até os pais que são informados, de uma forma a ter uma mentalidade assim mais conservadora, visto que eles iam criar algo que tem a ver com as tartarugas marinhas. Bem, infelizmente lamentamos que não vai ser possível transmitir o vídeo que anunciámos na abertura deste programa. Logo que for possível, tanto quanto cedo, o programa Tatô pode entrar em contacto com os nossos serviços aqui na TVS, para que ao longo da sua programação possa eventualmente transmitir este vídeo. Nós pedimos desculpas aos telespectadores e também ao programa Tatô. Seja como for, quais são os objetivos deste concurso? Ok. O objetivo desse concurso é chamar a atenção das crianças e a população em geral da importância de preservação dessa espécie, a tartaruga sada, visto que em toda a costa oeste africana, São Tomé e Príncipe é o único país que acolhe uma espécie dessa tartaruga sada viável, ou seja, capaz de reproduzir e garantir que essa área toda seja colonizada por essa espécie de tartaruga sada. Mas isso só acontecerá se nós as protegermos. É como na própria música que foi lançada este ano diz, que existem alguns países que haviam essa tartaruga, mas por infelicidade já não existe. Como, por exemplo, a Nigéria, Guiné-Bissau, Bioko, Mauritânia, Guiné-Conakry e Senegal. Bioko é aí, portanto, na zona vizinha nossa, Sim, que sim. é a Guiné Equatorial. Exato. Pois. E como somos o único país que temos essa tartaruga, nós temos uma grande responsabilidade de as proteger. Então, o esforço é maior. Mas nesta responsabilidade que o país tem de proteger estas espécies, conta-se com o apoio da comunidade internacional, porque de facto o mar onde as tartarugas habitam não é um património exclusivo de São Tomé e Príncipe, sobretudo na nossa zona económica exclusiva, mas sim um património mundial. Há toda a responsabilidade da comunidade internacional, sobretudo das instituições especializadas, e agora já vai haver muito recente, brevemente, conferência sobre os oceanos, tanto em Portugal, sendo que São Tomé e Príncipe também vai se fazer representar ao mais alto nível. A questão é saber se, de facto, há o apoio da comunidade internacional, daquelas instituições especializadas, para que São Tomé e Príncipe tenha o apoio necessário na proteção dessa espécie. Em relação a isso, nós temos... Estamos em cooperação com algumas universidades em que alunos de mestrado são enviados para São Tomé para assim poderem pesquisar ou ajudar a conhecer mais as tartarugas marinhas, essas espécies. Porque para nós conseguirmos proteger, nós temos que as conhecer melhor. Então, através desses trabalhos são feitos e, claro, existem também mesmo pessoas, associações que cooperam conosco com o objetivo, claro, de fazer a proteção. Mas em relação ao que o Sr. Maximo perguntou, infelizmente não consigo dar uma resposta. Pois, porque isso passa por uma gestão racional do oceano, do mar, para que as tartarugas vivam de forma saudável e resiliente nos seus habitats. Exatamente. Beneficiam a todos, não é só a São Tomé. Pois. Bem, esperamos que de facto o país venha contar com este apoio da comunidade internacional, mas falamos aqui de concurso. Quantas escolas vão participar neste concurso?
Ao princípio, nós selecionamos 8 escolas de quatro distritos para poderem, assim, participar do concurso. Infelizmente, 2 desistiram por problemas logísticos, tempo, então eles não puderam participar, infelizmente, mas 6 escolas participaram. A Escola Básica de Almas, a Escola Básica de Praia Gamboa, a Escola 12 de Julho, a Escola Magodinho, que está em Micoló, a Escola Francisco Zé Tenreiro, que é a Escola de Aeroporto, e a Escola Básica de Neves, que é próximo, está ao lado mesmo da empresa Rosema. Então são essas 6 escolas que participaram. Houve algum critério específico na seleção dessas escolas? Sim, sim. O nosso objetivo, visto que é proteger as espécies de tartaruga marinha, nós priorizamos mais as escolas que estão próximas das comunidades pescatórias. São comunidades em que as crianças estão sempre em contato com o mar, têm seus pais, podem ser pescadores, palaiês, comerciantes que vendem materiais para a pesca. Então, visto que são essas comunidades que estão ligadas a essas escolas, então nós selecionamos. São alunos dessas comunidades pescatórias que vão estudar nessas escolas. E nós sabemos que sensibilizamos os alunos, conseguimos mais tarde sensibilizar os seus pais. E as crianças têm sido sensibilizadas para que elas possam ser disseminadoras dessa sensibilização aos seus pais, vizinhos e por aí fora, Sim, sim. Na proteção dessa espécie? Olha, as crianças é uma fonte muito grande de levar a informação. Elas são mais sensíveis a essas atividades, então elas captam a informação muito rápido e assim compartilham com seus pais. Por isso nós escolhemos nós iniciamos com as crianças dessas comunidades, como o meu colega aqui já tinha dito, a comunidade costeira, porque essas crianças têm os familiares, pescadores e palaiês, e elas estão mais ligadas ao mar. Então, levando essa informação a elas podem sim passar informação aos seus pais e sempre batendo na tecla. Claro que com algum tempo os familiares vão deixar de comer, se no caso comem, ou capturar a tartaruga marinha. Olhando para as escolas que foram escolhidas, nós não observamos nenhuma do distrito de Caué e também da região autónoma do Príncipe. A que se deve? Sim. Em relação ao distrito de Caué, nós ficamos felizes de dizer que é um distrito em que nós temos menos problemas em relação à captura das tartarugas marinhas. Isso, porque nós priorizamos as escolas ligadas às comunidades, entre aspas, mais problemáticas em relação à proteção. No distrito de Caué nós temos problemas, mas é menos em relação a essas outras escolas. E em relação à região autônoma do Príncipe, lá quem faz a proteção já é uma outra organização, já não somos nós. Mas há alguma coordenação entre o programa TETO e esta organização que faz a gestão na região autónoma do Príncipe? Sim, sim. Há uma grande ligação porque, no fundo, nós fazemos o mesmo trabalho. A Fundação Príncipe também está sempre em cooperação conosco e até há pouco tempo nós fizemos um encontro nacional em que houve várias participações, em que nós, programa TETO, partilhamos aquilo que nós fazemos aqui em São Tomé, partilhamos as nossas experiências, os resultados dos nossos trabalhos, e eles também lá fizeram o mesmo, e em conjunto nós elaboramos assim o esboço, digamos assim, para o Plano Nacional para a Proteção das Tartarugas Marinhas. Então estamos em conjunto nesse trabalho. Embora não seja possível transmitirmos o vídeo, onde eventualmente poderíamos ouvir a música selecionada e não só outras ações, eu perguntava-vos porquê que escolheram esta música. Primeiramente porque é a música mais recente que nós temos. É a música, digamos, que está no ar. Foi lançada com a participação no grupo dos Descendentes, que nós agora gostaríamos de agradecer muito pelo seu esforço, tempo, porque eles fizeram isso voluntariamente. Foi da vontade deles. Vieram ter conosco e disseram que querem fazer uma música sobre as tartarugas marinhas. Assim nós, em colaboração, conseguimos criar essa música
é uma música que as pessoas estão a gostar muito, tem uma informação muito clara e direta em relação à grande nossa riqueza em termos de natureza, especificamente as tartarugas marinhas, e também achamos que seria uma música ideal para os alunos poderem usar como base para o concurso e, ao mesmo tempo, iremos estar a difundir mais a música para o todo Santo Tomé. Agora, até nas escolas, se nós formos, as crianças já sabem cantar essa música. Que é a mina de Telenor. Telenor. Pois. Exato. Falamos aqui que, devido ao incentivar das campanhas de sensibilização, hoje é verificável que há um número reduzido de pessoas que consomem, portanto, a carne de tartaruga e também os ovos. Mas ainda, portanto, é visível aqui e acolá no país pessoas que ainda consomem a carne de tartaruga e também os ovos. Das zonas, disse que no sul da ilha há menos problemas comparativamente ao norte, quer em Lubata, quer em Lembá, e mesmo também na região autónoma do Príncipe, aliás, por ser uma reserva mundial da biosfera. Daí que trabalhos penso em fazer mais, reforçando as campanhas de sensibilização, sobretudo nas zonas mais problemáticas, ou se quisermos, os distritos mais problemáticos. Nós, todos os anos, sentamos em conjunto, quer dizer, toda a coordenação, com o objetivo de pensar como chegar a mais pessoas. Nós temos usado os programas de rádio, os programas de televisão, como estamos a usar agora. Nós vamos diretamente às comunidades, fazer palestras de sensibilização. Nós, com a ajuda de cantores, criamos música. O nosso objetivo, digamos, o central com a proteção, é fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento. Nós sabemos que esse é um processo graduativo, pouco a pouco, mas nós queremos chegar cada vez mais perto das pessoas. Nós sabemos que com a música chegamos lá, nós sabemos que infelizmente existem pessoas que são, nós podemos dizer, um bocadinho mais reservadas quanto ao seu hábito, quanto ao comportamento que elas têm, mas nós pensamos que chegando pouco a pouco às pessoas, mesmo aqueles que nós não conseguimos chegar diretamente, chegamos aos filhos através das escolas e indiretamente os filhos passam a informação. Então o nosso objetivo central é criar cada vez mais atividades que envolvam a comunidade, porque o processo de proteção não é só do programa Tatu, não é só nosso, é de todo o Santo Tomé, todo o Santo Tomé e Príncipe. Então nós queremos assim envolver cada vez mais as comunidades, fazer com que elas façam parte assim também das atividades que nós temos. Sempre tentamos envolver, fazemos libertação de bebês ao público, para as pessoas terem assim o contato direto com as tartarugas marinhas, participarem nesse passo importante da vida delas, que é ir ao mar. Nós também fazemos teatro nas comunidades, nós combinamos assim com a comunidade, escolhemos um horário em que estão mais pessoas, vamos a um lugar, as pessoas chamam centro da comunidade, onde há mais pessoas, apresentamos assim essa atividade. Esse concurso nós envolvemos as escolas com os alunos e claro, para o futuro nós pensamos em abranger mais assim pessoas, levar mais informações e, claro, tocar mais corações. Uhum. Para além dessa questão também, há a questão que se prende com... Nós sabemos que algumas pessoas tinham a tartaruga e ainda têm como a sua fonte de rendimento. Quero particularmente referir aos artesãos que utilizavam partes da tartaruga para a produção de alguns objetos de artesão. É verdade que isto diminuiu acentuadamente e hoje talvez é proibida a apresentação
desses objetos, portanto, a nível internacional, já que existe um combate a nível internacional, ou mundial, se quisermos, para que não se faça uso desses objetos. O que é que têm feito de forma a estancar ou eliminar esta prática no país? É um processo, até certo ponto, curioso. Porque nós sabemos que para os artesãos conseguirem produzir peças, eles precisam de carapaça. Então, nós estamos na praia a ajudar para que não haja a captura. Então, se não há captura, mais tarde não vai haver carapaça para a pessoa poder usar. Então, indiretamente, estamos a ajudar a reduzir essa quantidade. E outra coisa também que não estimula a criação dessas peças é que agora é proibido, e sendo assim, os turistas têm conhecimento, e uma grande parte deles, uma grande maioria que tem conhecimento, se verem essas peças, não vão comprar, porque sabem que ao comprar estão a contribuir para que mais tartarugas sejam mortas para a produção de mais peças dessas. Então, não diretamente, mas indiretamente, com a sensibilização no ramo mundial, que as pessoas estão a tomar esse conhecimento, e também com a proteção direta para não haver um material próprio, os artesãos assim não têm assim o material para fazer o trabalho. Mas, ao contrário, e até a própria música, falando da música, fala sobre isso, porque lá nós temos um diálogo entre um artesão e um outro indivíduo sensibilizado. O artesão diz que ele não dá para parar, porque ele tem que fazer o seu trabalho, tem que usar a tartaruga. Mas o programa tentou, em coordenação com as autoridades estatais, ter-se-á encontrado alguma alternativa para esses artesãos, de forma que deixem esta prática? Sim. Vocês têm conhecimento disso? Em relação a isso, eu posso dizer que não conseguimos responder. Mas sabemos que esses artesãos em São Tomé e Príncipe não dependem só da carapaça para fazerem suas obras de arte. Em São Tomé nós temos madeiras, temos sementes, por exemplo, nós temos a casca de coco, temos o corno do boi. Então, eu não acredito que esses artesãos, não quero dizer mal de ninguém, vão passar fome porque não há tartaruga para fazerem artesanato. Podem fazer com muita... Utilizar outras componentes. Sim, são materiais alternativos que Exato. Ajudam, e eles a fazerem isso estão a ajudar também na proteção. Bem, quero anunciar-vos, os técnicos da televisão acabaram por quase que fazer a magia, né? Deu milagre. Recuperaram, portanto, o vídeo que anunciamos, tanto na abertura deste programa, que resume, de facto, um pouco das coreografias e de todas as escolas que participaram do concurso que falamos aqui neste programa e que, portanto, vamos observar já de seguida. Vou-vos contar uma realidade sobre as tartarugas. A tartaruga assada desovava em muitos países africanos, mas começaram a capturá-las usando a carapaças para fazerem joia. Comeram carne e os ovos e acabaram desaparecendo. Tartarugas marinhas, todos nós estamos contigo, tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas marinhas, marinhas. O povo unido ganhará a luta contra a extinção das tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas marinhas, marinhas. Mas eu sou tartarugueiro. O artesanato com a carapaça assada é a minha profissão. E por que não usas outro material em vez da carapaça desta espécie ameaçada? Tartaruga saquata ela não. Por esta mesma razão, temos de a proteger.
que vou fazer da minha vida? Não dá para parar. A tartaruga assada está em via de extinção. Mesmo se não pares agora, quando ela acabar, irás parar na mesma. Se não usa carapaça, o que vou usar para trabalhar? Podes usar casca de coco, cão de boi, madeira, sementes e muitos outros materiais que nosso país oferece. Oh, botei mais um Tartarugas, marinhas, todos nós estamos contigo, tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas, marinhas, marinhas. O povo unido ganhará a luta contra a extinção das tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas, marinhas, marinhas. Capisci, Turungue, de Santo Tomé com Príncipe. Na matena nova, na comida nova, de CPOUD. Fefa volou, lega pepo baquete. Bunda tatalugua, se liqueza de tela não. E ne fedor de malicuca, come tatalugua, ni canto, canto, fuca, fuca. Capisci, Turungue com favolou. Isso é com cabê, isso é com catende. Fefa volou, ligada sorde. Acho que a floga comeu. Minha povo, não junta a cabeça, mas não protege nossa tartaruga. Amor de ele que não riqueza, patrimônio de nosso país, Santo Tomé e Príncipe. Senhor Soja, na nossa costa, Santo Tomé só que tem. Nigéria, Catemã, Guiné-Bissau, Catemã. Pioco, Catemã, só nós que tem. Mauritânia, Catemã, Guiné-Conakry, Catemã, Senegal, Catemã, só nós que tem. Nós temos um tesouro nacional. Se o protegermos, seremos um exemplo para o mundo. Seremos o país que conseguiu vencer a luta contra a extinção de uma espécie importante para todo o planeta. Ganhará a luta contra a extinção das tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas, marinhas, marinhas. Viva São Tomé e Príncipe! Acabamos de observar este vídeo que retrata justamente aquilo que tivemos a falar, a necessidade de se preservar e proteger as tartarugas marinhas, sendo que das 7 espécies existentes a nível do mundo, São Tomé e Príncipe acolhe 5, sendo que 4 desova no nosso país. De facto, é um grande habitat das tartarugas a nível mundial e chegou o momento de conhecermos as 3 escolas vencedoras do concurso. Sim, sim. Então, as escolas fizeram as suas apresentações, nós avaliamos, levamos em consideração o critério de criatividade, porque nós demos a música, explicamos como é que seria, digamos, o modelo, e as escolas, com seus professores e diretores, criaram os trajes, reciclaram o material e nós escolhemos para o 3º lugar a escola Francisco José Tenreiro, que é a escola de aeroporto, ganhou o 3º lugar. Para o 2º lugar, nós escolhemos a escola básica de Praia Gamboa e para o 1º lugar, nós escolhemos a escola básica 12 de julho. Então, essas foram as escolas que vencedoras. Mas todas as escolas vão receber também o seu prêmio de participação, claro. Nós ficamos muito contentes com a motivação e a dedicação deles. E qual é o prémio? Que se pode já aqui revelar o prémio a essas 3 escolas vencedoras? Sim. Os prémios para o 3º lugar, nós oferecemos os livros educativos e os materiais que as palaiês que trabalham na proteção construíram. Elas fazem peças como peixes com tecidos africanos, tartaruguinhas com também tecidos africanos. Então nós oferecemos essas crianças. E para o 2º lugar,
nós também oferecemos 2 livros educativos, materiais escolares, como por exemplo lápis e outros, e também aquele objeto como peixinhos e tartaruguinhas. Também, para o primeiro lugar, nós oferecemos uma camisola Mendo Mali para todas as crianças, os livros educativos, materiais escolares e uma bolsa e uma saca que essas mesmas palaiês fizeram. Então, e elas ficaram muito felizes, muito contentes, visto que foi um trabalho que elas fizeram com muito carinho. Portanto, são os prêmios que elas receberam. Exato. Sendo que as escolas ficarão satisfeitas com este prémio. Sim. E poderão motivar outras congêneres, estamos a referir às escolas, sim, sim, para que no próximo concurso venham também ser premiadas. Exatamente. Bem, então, portanto, e este prémio, embora tenha circunscrito às escolas do distrito de Água Grande, Lobata e Lemba, mas o próximo concurso poderá incluir as escolas de... não falamos de Cantagalo também, portanto, de Cantagalo e Caué, que são a zona sul da ilha. Sim, sim. Nós pretendemos aumentar assim o número de escolas, visto que também é a primeira vez que estamos a realizar o concurso, então precisávamos também... Bem, não se esqueçam também de premiar o distrito, as escolas do distrito de Mesoche. Sim. Agora já tem uma zona, portanto, sim. Próxima do mar, que é... Praia Melão. Melão. Nós temos incluído a escola de Pantufo dentre as 8 escolas, mas infelizmente foi uma daquelas que desistiram, com muita pena, mas pretendemos da próxima vez, claro, albergar mais escolas. Talvez numa dimensão e em estreita coordenação fazer numa estreita ligação com a região autónoma do Príncipe. Sim, também por acaso é uma ótima ideia. E ter uma maior dimensão e de forma também de mobilizar mais prémios para os vencedores. Né? Porque naturalmente as crianças dessas escolas gostariam de receber um tablet, gostariam de receber um computador, gostariam de receber uma bicicleta, etc. Coisas que são próprias da idade e que são também úteis, sobretudo os tablets, que são úteis para que elas possam, pode ser mesmo até telemóveis, que elas possam, portanto, consultar a internet, etc. Bem, nós falamos aqui da necessidade de proteger as tartarugas, falamos também da necessidade de manter limpas as nossas praias, falamos também que a necessidade de combater os cães que pululam pelas praias e que, de facto, destroem os ovos das tartarugas e não só, mesmo o seu espaço, o seu habitat, onde ele vai lá desovar, mas esse trabalho é feito exclusivamente pelo programa TATO ou há uma coordenação com a Guarda Costeira, que tem também o papel de proteger toda, portanto, a orla marítima? Sim, nós temos trabalhado em cooperação com a Guarda Costeira e até neste ano nós realizamos uma formação aos técnicos de forma assim eles conhecerem melhor o nosso trabalho, terem mais informação em termos de biologia e ecologia dessas espécies e também saberem o que podem fazer mais para poderem contribuir. Nós também, por exemplo, quando realizamos limpezas nas praias, não somos só nós convidamos a comunidade para estar incluída e também convidamos a Câmara Distrital, Polícia Nacional, escuteiros e até, lembro que ultimamente nós fizemos que até os reclusos da cadeia também colaboraram conosco e fizeram a limpeza. Então, sempre que possível, nós procuramos envolver mais pessoas, entidades e comunidades para realizar as atividades. Exato, isto é fundamental porque o número de organizações não governamentais nacionais que têm uma vocação ambiental tem vindo a aumentar no país e também hoje contamos com uma unidade de proteção ambiental da Polícia Nacional. E eu acho que seria de todo o interesse, em estreita ligação com essas organizações não governamentais e a própria unidade ambiental da Polícia Nacional,
desenvolver ações de proteção das praias e, fundamentalmente, de proteção e conservação das nossas tartarugas marinhas. Sim, sim, e isto é imprescindível porque nós somos uma ONG, nós não somos uma entidade estatal, nós não temos assim, imaginemos se encontramos alguém que captou uma tartaruga, nós não temos o poder de prender a pessoa, nós não temos esse poder. Não, mas já, hoje, felizmente, já há uma unidade ambiental da Polícia Nacional que se ocupa dessa questão. Isso, talvez numa primeira fase é um papel mais pedagógico de explicar às pessoas que não se deve fazer isso, e à medida que o papel pedagógico vai consolidando, pode-se vir justamente a tomar ações, aplicar as coimas, portanto, necessárias. Bem, quando falamos das tartarugas marinhas, mas também suponho que no país existem tartarugas terrestres, não é? Existem. E então, e as tartarugas terrestres não são protegidas? Primeiramente, o processo de proteção tem uma base. Ou seja, antes de se proteger uma espécie, qualquer que seja ela, tem que se fazer um levantamento, ou seja, um estudo para saber se essas espécies... Mas elas existem. Existem. Conhecimento que elas existem. Existem. Nós aqui em Santo Tomé chamamos bencu. Bencu. E sabem onde é que há mais bencu, digamos assim, para utilizar essa expressão, zona. Onde é que se pode ver mais tartarugas terrestres ou bencu? Nós, do programa Tatu, não trabalhamos sobre elas, mas falando um pouco. Mas no futuro não pensam alargar o leque da vossa ação? Isso que não seja só na vertente marinha, mas também na vertente terrestre? Agora, isso vai depender do estudo para nós sabermos se elas estão em risco de extinção ou não. Mas vocês disseram anteriormente que têm contactos com universidades, etc., de vários países ou organizações. Talvez seria de todo interesse convidar esses investigadores para que viessem também a fazer um estudo sobre as tartarugas terrestres. Bom, isto seria realmente muito interessante porque nós temos pouco conhecimento acerca dela. Pode ser também que nós tenhamos uma espécie que não é muito comum aí que seja endémica. Na nossa zona central, estamos a referir, da África Central. África Central. Pois. Realmente é algo que é para ser anotado e também as próprias universidades aqui e as tartarugas terrestres não desenvolvem quanto desenvolvem as tartarugas marinhas. Não. Mas há uma explicação técnica para isto? Basicamente são espécies diferentes. Então, espécies diferentes é como se fosse lagartixa e osga. São parecidos, mas são diferentes. Então, uma dessas espécies não vai reproduzir, por exemplo, a osga não vai reproduzir a lagartixa, nem vai acontecer o contrário. E, a propósito, elas usam áreas diferentes. A tartaruga marinha usa a praia e o mar, enquanto que o bencu, o cágado, usa a floresta. A floresta e as zonas onde tem rio e lagos. Pois. Então, são espécies diferentes, são parecidos, mas o desenvolvimento... Mas é bom porque ela também, essa espécie, de facto, embeleza o nosso mosaico da biodiversidade. Exatamente, todas as espécies têm a sua importância. E é todo o interesse de proteger também esta espécie. Não é? Porque quando se fala de tartaruga marinhas, as pessoas esquecem-se também que nós temos as tartarugas terrestres. Que nós chamamos de bencu. Bencu, exatamente. Não é? Mas seria que a nível das escolas, sobretudo da faculdade, desenvolvessem estudos, não é? Para que, de facto, num futuro tão breve, possamos conhecer a evolução desta espécie das tartarugas terrestres. Sim, isso será interessante porque nós aqui em São Tomé, nós temos, acredito que nós temos pessoas com capacidade de fazer esses estudos. Não é necessariamente ter que esperar alguém vir... Mas o que é que falta para fazer esse estudo? O que é que falta? Isto aqui nós temos que perguntar às universidades, porque eles... Claro, nós sabemos que as nossas universidades escasseiam de financiamento. Isso, então, todo outro trabalho será necessário, sim. Porque não, o que eu estou a dizer é trabalhar com essas organizações internacionais, como a Organização Mundial, portanto, do Meio Ambiente. Há muitas outras, há tantas organizações
espalhadas pelo mundo, que estão anexas à União Europeia, à Organização das Nações Unidas, mesmo também falando a União Africana, e apenas para citar estas, mesmo a nível da nossa sub-região, nós temos a Comunidade dos Estados da África Central, também existe uma componente ambiental que ela própria pode desenvolver ações com outras organizações e mesmo tanto universidades espalhadas pelo mundo. Sabemos que os Estados Unidos é um país campeão nisto, na investigação ambiental. Poderiam efetivamente desenvolver ações de pesquisas científicas para de facto estudar esta espécie terrestre da tartaruga, conhecida aqui na linguagem vulgar como bencu. Então, pronto, e saber-se o que é que elas são, não é? Até porque elas nem sequer são comestíveis, não é? Acho que ninguém come bencu aqui. Eu já ouvi que algumas pessoas começaram a criar pensando que ela ia ficar de um tamanho grande para poder comer, mas depois de vários anos viram que ela não estava a crescer. Mas mesmo assim tão pequeninas, não são comíveis, não? Eu não tenho assim... Não estou a incentivar pois. o consumo das tartarugas, mas apenas, portanto, só para... Isto é uma brincadeira, que nós devemos sim preservar e que elas sejam espalhadas. É verdade que as tartarugas terrestres também são alvo de ataques, nós estamos a referir, falamos de cães, também são alvo de cães, de outra espécie, quem sabe lá, dos répteis, como, portanto, as cobras, não é? Eventualmente, não sei se comem as tartarugas terrestres. Nós temos porcos, sobretudo o porco de mato, que é o nosso javali, né, digamos Exatamente. Assim. Para além de outras coisas, não sei se o macaco também come esta espécie, né? Pronto, este aqui é o problema, quer dizer, isto é um trabalho para os investigadores. Sim, realmente são perguntas interessantes. Alimentam de quê? Qual é o perigo que têm nos seus habitats, etc. e etc. Não é? Por isso é preciso saber também uma questão que as pessoas colocam, curiosa, como quem não sabe, como é que as tartarugas dormem? Debaixo d'água. Mas dormem como? Assim como um humano dorme, ela encosta-se num lugar onde se acha confortável, ela fecha os olhos e dorme. O que acontece é que ela não dorme por um grande período de tempo, porque as adultas conseguem ficar 1 hora, até mais que 1 hora, debaixo d'água. Então, ali no fundo? No fundo. E as tartarugas conseguem estar a quantos metros de profundidade? Isto aqui depende de espécie para espécie. Por exemplo, a que mergulha mais... Falamos da tartaruga sada. Sada, né? Aliás. Sada. Sim. Ela, se não estou no erro, pode mergulhar até 25 metros. Ela não mergulha muito porque ela vive mais na área costeira, onde tem rochas, tem esponjas que ela vai comer. Mas a tartaruga ambulância, que vive mais nos oceanos, porque ela alimenta-se de mãe d'água, ela pode mergulhar até 1000 metros. 1000 metros de profundidade. 1 quilómetro, consegue mergulhar até lá. Então, essas é que são... elas não são tão alvo dos pescadores, mesmo aqueles barcos arrastões, cujas redes não chegam a 1000 metros de profundidade. Aquelas que ficam 25 metros ou, se quisermos, mais perto da 50 costa. metros, e então são vítimas desses arrastões que acabam por, de facto, capturar, embora eles não façam consumo, mas elas acabam por morrer, não é? Sim, infelizmente. Pronto, é pena que, de facto, elas não chegam a estar a mais de 1000 metros de profundidade. Assim elas estarão protegidas, só serão ameaçadas também pelas espécies que lá existem a 1000 metros de profundidade. Não sei se os tubarões conseguem estar a 1000 metros de profundidade ou não, mas pronto, é uma questão que se tem que estudar de acordo com as investigações feitas pelos investigadores. Bem, e vocês têm a percepção de que esse trabalho que tem sido feito
que há já uma franja da sociedade santomense que tem conhecimento e que tem vindo também a fazer o seu trabalho para a proteção das tartarugas marinhas. Sim, nós acreditamos que as sociedades estão informadas, mas só que realmente existem algumas que abanam as orelhas, os ouvidos e, portanto, ainda continua a fazer a captura clandestina. E no meio académico, qual é a sensibilização? Como é que vocês acabaram agora de concluir a vossa formação e no seio dos vossos colegas na universidade, qual é a sensibilidade que têm? Eu não estou-me a referir àqueles que fazem só a questão da componente do ambiente, digamos assim, mas mesmo aqueles que fazem outras formações, qual é a sensibilidade que têm? Sim, nas universidades, para onde nós estudamos, é mesmo aqui na escola, a USP ao lado, a sensibilidade... O USP está aí. Sim, desse lado, ok, desculpa. A sensibilização realmente é grande, porque porque há sempre atividades realizadas pelo curso de Biologia e há acesso de outros cursos e eles realmente participam. Mas eu estou-me a referir em conversas com os colegas das outras formações e quando vocês falam da questão da necessidade de se preservar as tartarugas marinhas, qual é a reação que têm? Pronto. Uma grande parte das pessoas tem conhecimento e elas debruçam sobre esse processo de proteção e envolvem-se, ficam sensibilizadas e dizem que desde que sabem a importância, já não vão comer. Mas sempre há pessoas que, mesmo tendo o conhecimento, também têm o seu hábito daquilo que foi habituado, desde criança, seus pais levavam. Outros dizem, eu sei que elas são importantes, mas eu gosto muito da carne, então se aparecer para mim, eu como. Mas outras pessoas que dizem, eu comia, agora que eu sei da importância, eu já não vou comer. Isso até certo ponto, depende muito da formação básica da pessoa, porque mesmo que a certo ponto ela tenha esse conhecimento, saiba da importância, se a formação básica dela em relação a comer essa espécie for mais forte, ela vai continuar. E em que período é mais comum assistirmos à desova das tartarugas? Está em período de setembro, de setembro a abril. Setembro, abril. Sim, sim. Então estamos a aproximar, digamos assim, a passos largos deste período de desova das tartarugas. Okay. E tem-se uma mínima noção de quantas tartarugas podem desovar neste período de setembro a abril? Uau! Por enquanto nós não conseguimos dizer porque os dados foram recolhidos e estão a ser analisados. Nós gostaríamos muito de poder anunciar porque nós fazemos o número dos ninhos que foram depositados, o número dos bebés que nós conseguimos contabilizar e libertar, o número de fêmeas que vêm a desovar. Quer dizer, a minha questão é saber o número de fêmeas que vêm a desovar. Sim, infelizmente agora não conseguimos responder porque os dados ainda estão a ser analisados. Mas assim, sem saber quantos, por exemplo, comparativamente aos outros países, onde também as tartarugas desovam, nós falamos aqui de Cabo Verde, falamos dos outros países como a Nigéria, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mauritânia, Guiné-Conakry, Senegal, por aí fora, apenas para citar esses. Vocês já leram algum trabalho nesses países de quantas tartarugas desovam neste período? Calculo que é semelhante também nos outros países que desovam entre setembro e abril, não é? Sim. Isso não é um cálculo concreto, mas eu posso dizer... Não é homogéneo. Sim, sim. Pois. Mas eu posso dizer para São Tomé, para essa temporada, minimamente quantas tartarugas vieram a nossa praia desovar em cada área que é onde eu trabalhei. Mas a quantas, por exemplo? Por exemplo, na Praia Jalé, no sul da ilha, é a praia que existe mais... Há mais desova da tartaruga mão branca.
Para esta temporada desovou por cerca de 770 e poucas tartarugas que veio desovar. Só naquela praia. Só naquela praia. E então, fazendo um cálculo... Um cálculo redundante, 700. Quer dizer, por exemplo, nós temos 6 distritos. Sim, sim. Não é? Mas só que também, em contrapartida, no norte, há praias que pode-se desovar, bom, que veio desovar por volta de 200 e pouco, 100 e poucos. Mas então, vamos dar, por exemplo, cerca de 42 mil tartarugas, ou 4 mil, digamos assim. Exato, Estou a me 40 referir a não. 42 mil. Por volta de 4 mil. 4 mil tartarugas. Redundando, Sim, sim. 5 mil tartarugas que possam desovar neste período de setembro a abril. O importante é que fossem mais tartarugas, embora se tenha dito que das espécies, dos filhotes, que são coisas apenas, portanto, restam só 2, não é? Uma, duas, infelizmente. Infelizmente. Todo o trabalho da fêmea acaba por ser... É quase extinguido. Quase extinguido, não é? Isto é, se as fêmeas soubessem que isso fosse assim, encontrariam outra forma. Iriam passar a colocar muito mais ovos. Exatamente. Bem, estamos a chegar ao final do nosso programa e talvez é o momento de vocês deixarem alguma mensagem à população, de tudo quanto já falamos, da necessidade de cada vez mais protegermos as tartarugas marinhas. Sim. A mensagem que eu queria deixar é um pouco curta, mas é muito importante. É só para fazer a população santomense, a população santomense saber que as tartarugas marinhas é um tesouro nacional, é uma riqueza nacional, não só do programa Tatu. As populações pensam que as tartarugas marinhas pertencem ao programa Tatu. Por isso é que nós protegemos, mas não, estamos totalmente errados. As tartarugas marinhas fazem um trabalho que beneficia ao mundo todo. Então, essa importância que ela tem. E também de dizer que uma tartaruga viva vale muito mais do que uma tartaruga morta. Então, se no caso, as pessoas, quando capturam a tartaruga morta, ela vende essa tartaruga, ou que tem um valor econômico, e esse valor, portanto, vai acabar. Mas a tartaruga viva, ela faz um trabalho que vai durar para sempre. Por isso, esse é o meu apelo. De sempre contribuir na proteção das tartarugas marinhas. Da minha parte, o meu colega já falou a parte do apelo, eu gostaria de direcionar agradecimentos. Nós sabemos que infelizmente há pessoas que ainda capturam, mas nós estamos muito contentes de saber que cada vez que o tempo passa, há mais pessoas que estão a ficar sensibilizadas, há mais pessoas que estão esforçando, dado o seu tempo, até alguns gastam um pouco o seu dinheiro, que é para ajudar na proteção. Mínimas ajudas que eles fazem, nós ficamos muito contentes porque pouco a pouco estamos a ver que a população santomense está assim a debruçar sobre a proteção das tartarugas marinhas. E em relação às escolas, nós, o programa Tatu, gostamos muito de agradecer a contribuição das escolas, porque sabemos que o tempo foi um pouco reduzido para as suas apresentações, mas os diretores, eles conseguiram tirar do seu tempo, os professores tiraram do seu tempo, eles assim prepararam vestuários muito, mas muito criativos, com materiais reciclados, e conseguiram criar uma coreografia em pouco tempo e apresentaram, e claro, nós gostamos muito de agradecer a todos que têm feito, dado ajuda na proteção e, claro, sendo assim, nós vamos conseguir preservar o nosso tesouro nacional. 16 de junho, Dia Mundial das Tartarugas Marinhas. E falamos aqui, neste programa, que existem 7 espécies de tartarugas marinhas e o nosso país acolhe 5 espécies. É o segundo país menor da África, mas que acolhe 5 dessas espécies do mar. E também dissemos que as espécies mais existentes, mais comuns
na nossa zona económica exclusiva são a tartaruga sada, ambulância, tatô, mão branca e cabeça grande. Dessas espécies, 4 delas vêm desovar nas nossas praias. Significa que muito temos que fazer para a proteção dessas espécies e que o país dispõe de um grande património que cabe a todos proteger e conservar. E vamos terminar este programa justamente com o videoclipe, digamos assim, que vimos, portanto, cuja música é intitulada Mina de Telenor. Muito obrigado e voltamos na próxima edição. Vou-vos contar uma verdade, uma realidade sobre as tartarugas. A tartaruga sada desovável em muitos países africanos, mas começaram a capturá-las usando a carapaças para fazerem joia. Comeram carne e os ovos e elas acabaram desaparecendo. Tartarugas marinhas, todos nós estamos contigo, tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas marinhas, marinhas. O povo unido ganhará a luta contra a extinção das tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas marinhas, marinhas. Mas eu sou tartarugueiro. O artesanato com a carapaça assada é a minha profissão. E por que não usas outro material em vez da carapaça desta espécie ameaçada? Tartaruga saquate ela não. Por esta mesma razão, temos de a proteger. O que vou fazer da minha vida? Não dá para parar. A tartaruga assada está em via de extinção. Mesmo se não parares agora, quando ela acabar, irás parar na mesma. Se não usa carapaça, o que vou usar para trabalhar? Podes usar casca de coco, crome de boi, madeira, sementes e muitos outros materiais que nosso país oferece. Oh, botei lá zombo. Tartarugas marinhas, todos nós estamos contigo, tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas marinhas, marinhas. O povo unido ganhará a luta contra a extinção das tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas marinhas, marinhas. Capisci, Turungue, de Santo Tomé com Príncipe. Na matena nova, na comida nova, de CPOD. Fefa volou, lega pepo baquete. Punda tartaruga, se liqueza de telano. E ne fedor de malicuca, come tartaruga, ni canto, fuca, fuca. Capisci, Turungue com favolou. Isso é com cabê, isso é com catende. Fefa volou, ligada só de. Acho que a floga comeu. Minha povo, não junta a cabeça, mas não protege nossa tartaruga. Amor de ele tem não riqueza, patrimônio de nosso país, Santo Tomé e Príncipe. Senhor Soja, na nossa costa, Santo Tomé só que tem. Nigéria, Catemá, Guiné-Bissau, Catemá. Pioco, Catemá, só nós que tem. Mauritânia, Catemá, Guiné-Conakry, Catemá, Senegal, Catemá, só nós que tem. Nós temos um tesouro nacional. Se o protegermos, seremos um exemplo para o mundo. Seremos
O país que conseguiu vencer a luta contra a extinção de uma espécie importante para todo o planeta. Ganhará a luta contra a extinção das tartarugas. Todos juntos protegemos tartarugas. Marinha, Marinha. Viva São Tomé e Príncipe!